Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estoicismo, a arte de não sofrer. Vamos ao tema de hoje. Memento Mori. O poder transformador da consciência da morte. A morte é um tema que a maioria das pessoas prefere evitar. Desde os tempos antigos, os seres humanos têm lutado contra a ideia da própria finitude. Tentamos prolongar a vida, descobrir formas de rejuvenescer e criar legados que perdurem. Mas e se, em vez de evitar o pensamento da morte, nós o abraçássemos? Para os antigos estoicos, essa era uma prática diária e transformadora. No estoicismo, existe um conceito profundo e poderoso chamado memento mori, que significa literalmente lembre-se que você vai morrer. Longe de ser uma ideia mórbida, memento mori era, e ainda é, um guia para viver uma vida mais plena, próspera e consciente. Neste vídeo, vamos explorar profundamente esse conceito, suas origens, seu significado, e como ele pode transformar a maneira como vivemos nossas vidas. A origem e o significado de memento mori. Para entender o poder de memento mori, precisamos voltar no tempo e explorar suas origens. A expressão vem do latim e foi popularizada pelos filósofos estoicos do Império Romano. Entretanto, a prática de lembrar da morte é muito mais antiga e pode ser encontrada em várias culturas ao redor do mundo. Na Grécia Antiga, o conceito de memento mori estava presente nas artes e na literatura. Os gregos acreditavam que a consciência constante da morte era fundamental para a prática da virtude e da sabedoria. Os romanos adotaram e adaptaram essa ideia, tornando-a um dos pilares do estoicismo. Para os estoicos, lembrar da morte não era uma obsessão mórbida, mas um lembrete prático de que a vida é curta e cada momento deve ser vivido com propósito. Como Epicteto afirmou, não é a morte que deve nos assustar, mas o medo de nunca começarmos a viver de verdade. A filosofia estoica ensina que a vida é imprevisível e que tudo o que possuímos é efêmero. Esta consciência nos força a viver com propósito e intenção. Memento mori é, portanto, um convite para focar no que realmente importa. Além disso, é uma ferramenta poderosa para superar o medo da morte. Quando aceitamos nossa mortalidade, paradoxalmente, começamos a viver de forma mais autêntica, valorizando mais nossos relacionamentos, nossas ações e escolhas. Cada decisão, cada momento, ganha um novo significado. Vejamos momentos históricos e modernos do memento mori na prática. Agora que compreendemos o significado de memento mori, vamos explorar como essa prática foi utilizada ao longo da história e como podemos aplicá-la em nossas vidas modernas. Um dos exemplos mais relevantes vem da Roma antiga. Imagine um general vitorioso, desfilando pelas ruas de Roma após uma batalha bem-sucedida. As multidões estão eufóricas, gritando seu nome, celebrando sua vitória. No entanto, atrás dele, havia um escravo que sussurrava repetidamente em seu ouvido: Respice post-it. Ominente memento, ou seja, olhe para trás. Lembre-se de que você é apenas um homem. Esse lembrete constante de sua mortalidade servia para manter o general humilde e focado, lembrando-o de que, independentemente de suas conquistas, ele não estava acima da condição humana. Outro exemplo notável é Sêneca, um dos mais célebres filósofos estoicos. Sêneca aconselhava seus amigos e seguidores a refletirem sobre a morte diariamente. Ele acreditava que essa prática não apenas ajudaria a superar o medo da morte, mas também motivaria a viver de maneira mais virtuosa. Em uma de suas cartas a Lucílio, ele escreveu: lembre-se de que todos os dias que passam são um passo a mais em direção ao fim. Portanto, viva como se cada dia fosse o último, mas planeje como se você fosse viver para sempre. Para Sêneca, memento mori era um chamado à ação, um lembrete de que não devemos adiar a vida, mas sim viver plenamente no presente. Nos tempos atuais, memento mori ainda encontra seu lugar. Vemos exemplos disso na arte, na literatura e na filosofia contemporânea. Artistas e escritores muitas vezes incorporam a ideia da mortalidade em suas obras, não apenas para chocar, mas para despertar uma consciência mais profunda da vida. Pense nos romances de Dostoiévski, onde os personagens são constantemente confrontados com a morte e, através dessa confrontação, encontram um novo sentido para a vida. Em nossa era digital, onde a distração e a superficialidade muitas vezes predominam,
Memento Mori pode ser uma ferramenta poderosa para nos trazer de volta ao que é essencial. Imagine começar cada dia com a lembrança de que ele pode ser o último. Como isso mudaria suas prioridades? O que você faria de diferente? Que conversas teria? Quais projetos iniciaria ou abandonaria? Como incorporar Memento Mori em sua vida diária? Agora que entendemos o valor e a aplicação histórica de Memento Mori, a pergunta que fica é: como podemos incorporar essa prática em nossas vidas diárias? Afinal, não se trata apenas de uma reflexão teórica, mas de uma ferramenta prática para transformar a maneira como vivemos. Uma das maneiras mais eficazes é através da meditação diária sobre a morte. Isso pode parecer desconfortável no início, mas com o tempo, torna-se uma prática libertadora. Encontre um momento do seu dia, talvez pela manhã ou à noite, para refletir sobre a impermanência de todas as coisas. Imagine como seria se hoje fosse seu último dia. Como você se sentiria? O que gostaria de fazer? Que palavras gostaria de dizer às pessoas que ama? Essa prática não só ajuda a superar o medo da morte, mas também traz clareza sobre o que realmente importa. O Memento Mori pode ser apresentado em nossas vidas por meio de símbolos. Muitas culturas ao longo da história usaram símbolos da morte, como caveiras, para lembrar constantemente da fragilidade da vida. Você pode adotar um símbolo pessoal que tenha significado para você, seja um objeto na sua mesa, uma joia ou uma imagem em seu espaço de trabalho. Cada vez que olhar para esse símbolo, você será lembrado de que o tempo é finito e que cada momento deve ser valorizado. Há também aqueles que usam a escrita como uma forma de meditação sobre a morte. Escrever sobre sua própria mortalidade, sobre suas preocupações e esperanças, pode ser uma maneira poderosa de confrontar e aceitar a realidade da morte. A escrita nos permite explorar nossos sentimentos mais profundos e nos preparar emocionalmente para a inevitável transição. No mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por distrações, Memento Mori pode servir não só como uma filosofia, mas também como um antídoto contra a superficialidade. Ele nos ajuda a cortar o ruído e focar no que realmente importa. Se você souber que a morte está sempre à espreita, será menos provável que desperdice tempo em atividades inúteis ou em preocupações fúteis. Em vez disso, você se concentrará em cultivar relacionamentos significativos, em fazer um trabalho que importa e em viver de acordo com seus valores mais profundos. Superando o medo da morte com o Memento Mori. Talvez o aspecto mais poderoso de Memento Mori seja sua capacidade de nos ajudar a superar o medo da morte. O medo da morte é universal, presente em todos nós, em maior ou menor grau. Ele pode se manifestar como ansiedade, procrastinação, ou até mesmo como um apego excessivo às coisas materiais. Mas, ironicamente, é esse medo que muitas vezes nos impede de viver plenamente. Ao confrontar diretamente a morte através de Memento Mori, começamos a desmantelar esse medo. Quando lembramos diariamente que a morte é inevitável, ela se torna menos assustadora. Ao invés de algo a ser temido, a morte se torna uma motivação para viver com mais coragem e propósito. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade só podia ser alcançada através da aceitação da morte. Sêneca, por exemplo, defendia que uma vez que aceitamos a morte, não há mais nada a temer na vida. Essa aceitação nos liberta do medo e nos permite viver de forma mais autêntica e destemida. É como se, ao aceitar a morte, também aceitássemos a vida em toda a sua plenitude. Quando o medo da morte é superado, somos capazes de nos engajar plenamente na vida, sem reservas. Essa é a essência da prática estoica. Viver uma vida plena, presente e em sintonia com nossos valores mais profundos. Além disso, Memento Mori pode nos ajudar a fazer as pazes com a inevitabilidade da morte. Em vez de viver em negação ou tentando adiar o inadiável, podemos aprender a encarar a morte como uma parte natural da existência. Isso não significa que devemos buscar a morte ou viver de maneira imprudente, mas sim que devemos aceitá-la como uma parte inescapável da vida. Quando aceitamos essa realidade, podemos nos libertar das ansiedades que nos paralisam e começar a viver de maneira mais plena e consciente. O Memento Mori nos ensina a valorizar cada dia, cada momento, cada interação, pois sabemos que tudo é temporário. Quando nos lembramos da morte, somos motivados a viver de acordo com nossos valores.
a nos concentrar no que realmente importa e a não desperdiçar o tempo precioso que temos. O legado de Memento Mori e sua relevância hoje. Ao longo deste vídeo, exploramos o conceito de Memento Mori, sua origem, seu significado profundo e como ele pode ser aplicado em nossas vidas diárias. Vimos através da visão de filósofos antigos como os estoicos, que usaram essa prática para superar o medo da morte e viver vidas mais plenas e autênticas. Também discutimos como, nos tempos modernos, o Memento Mori continua a ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a focar no que realmente importa, a cultivar uma vida de propósito e a enfrentar a inevitabilidade da morte com coragem e serenidade. O legado instituído pela filosofia do Memento Mori é atemporal. Em uma era em que somos constantemente distraídos e encorajados a buscar a felicidade em coisas superficiais, o Memento Mori nos convida a olhar para dentro, a refletir sobre o que realmente importa e a viver com intenção. Ele nos lembra de que a vida é curta e preciosa, e que devemos aproveitá-la ao máximo, sem medo do que está por vir. Ao incorporar Memento Mori em nossas vidas, não apenas enfrentamos a morte com maior serenidade, mas também vivemos de maneira mais profunda, significativa e verdadeira. Então, da próxima vez que você se encontrar preocupado com o futuro ou preso em questões triviais, lembre-se da ideia trazida pelo Memento Mori. Lembre-se de que a morte é uma certeza para todos nós, mas que, em vez de temê-la, podemos usá-la como um guia para viver vidas mais ricas e gratificantes. Afinal, a verdadeira sabedoria está em viver plenamente, com a consciência de que cada momento é um presente. Viva como se cada dia fosse o último, mas com a clareza de que é o início de algo maior. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais reflexões sobre estoicismo e como essa filosofia pode transformar sua vida. Lembre-se, Memento Mori não é apenas uma lembrança da morte, mas um convite para viver de maneira mais plena e autêntica. Até a próxima!